Antes de começar o vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Assim você acompanha todas as histórias e continuações. A Torre de Provações estava em chamas. Dezenas de tentativas, centenas de milhares de mortos, mas a humanidade não havia conquistado nada. Restava menos de uma hora antes de sua extinção. Um homem estava jogando papéis pelos escritórios. Mães abraçavam seus filhos. As pessoas olhavam para seus celulares horrorizadas. O 48º andar estava envolvido em chamas e coberto de cadáveres. Em um momento de desespero, o último desafiante apareceu no campo de batalha. O rosto do rapaz estava coberto com uma máscara negra, e o número de espectadores começou a crescer drasticamente. O dragão olhou para sua nova vítima e pairou sobre o rapaz. Olhando para o desafiante, Deatia percebeu que os humanos não sabiam quando desistir. Mesmo tendo perdido um número tão imenso de seus companheiros, eles voltavam novamente. Por trás da máscara, o rapaz observou sarcasticamente que precisava de alguns preparativos para cozinhar um lagarto frito. E ainda assim, ele havia chegado a tempo. Uma chama se acendeu nas patas do monstro. Ele perguntou ao homem se ele sabia que, mesmo a morte, poderia ser um processo muito mais doloroso do que ele imaginava. Correntes começaram a envolver as pernas do desafiante, e o dragão chegou à conclusão de que não havia sentido em falar com o humano. Logo, as correntes flamejantes prenderam o rapaz no lugar, e o monstro viu o rapaz como insignificante. A enorme pata de Deatia se estendeu em direção ao humano. O chão sob as garras do monstro começou a rachar. O monstro estreitou os olhos bruscamente quando ouviu a voz do inimigo do outro lado, que observou que atacar imediatamente enquanto se encurrala o oponente era um padrão óbvio demais. O jovem agora estava de costas para o dragão, acrescentando que apenas olhando para seus movimentos, ficava claro o que ele ia fazer. Chamas se acenderam na boca de Deatia. Ele não podia acreditar que o efeito de sua habilidade de corrente se dissipou em um instante, mas admitiu em voz alta que o rapaz não era ruim para um humano. O fogo começou a se concentrar na boca do dragão, e ele declarou que, apesar de tudo, o desafiante simplesmente escolheu o caminho para uma morte mais dolorosa. Depois disso, o chefe do andar soprou suas chamas. Uma série de explosões atravessou o salão do andar, mas o rapaz escapou delas, saltando alto no ar. O desafiante começou a cair direto em direção ao monstro. Ele balançou sua adaga e golpeou direto no olho de Deatia, que soltou um grito de dor. Quando o desafiante aterrissou em pé, o dragão o chamou de desgraçado. Então ele se ergueu, rosnando que nunca deixaria o rapaz sair vivo, e o sistema alertou que o chefe estava usando sua habilidade sopro aéreo, onde toda a masmorra estava sob alcance da habilidade. Apesar disso, o rapaz sabia que não havia razão para desviar. Ele levantou a mão e fumaça azul fluiu em sua palma enquanto o desafiante lia as memórias do mundo. Uma enorme biblioteca de mana se espalhou ao seu redor, formando um armazém infinito de habilidades registradas. Fogo infernal se acendeu nas mãos do rapaz. O desafiante levantou a adaga até a altura do peito e usou a habilidade Lágrimas Negras. Chamas se espalharam ao redor do dragão. Ele chamou o desafiante de tolo por acreditar que poderia evitar a morte com algumas habilidades. O dragão gritou que nunca seria derrotado assim. O rapaz levantou sua adaga até a altura dos olhos e disse que, neste nível, algo assim era impossível, então ele criaria uma combinação e tornaria possível sozinho. O desafiante balançou a adaga e gritou os nomes das habilidades novamente. Um clarão brilhante iluminou o salão quando o desafiante ordenou que essas duas habilidades se unissem. As energias se misturaram, girando em espiral, tornando a habilidade um rank inteiro mais alta, e até mesmo o dragão não seria capaz de resistir a ela. Quando o fogo se tornou roxo, o sistema informou que o jogador havia recebido a habilidade Sopro do Dragão do Vazio Eteron. Os olhos de Deatia se arregalaram, ele reconheceu que aquele era o sopro mais forte usado pelo próprio dragão ancião Eteron, e agora ele não conseguia entender se o humano à sua frente era realmente apenas um humano. A máscara desapareceu do rosto do jovem quando ele disse seu nome. Através de tentativa e erro, ele eventualmente se tornou mais inteligente e, com um sorriso, Kang Jinyu acrescentou que esta não era a primeira vez que ele matava o dragão. Voltando ao início de tudo. O termo fracasso era frequentemente usado para descrever um jogo desinteressante ou desequilibrado, com controles terríveis. O protagonista colocou as mãos no teclado e chamou o jogo de merda, lembrando que essa palavra também era usada para descrever jogos com um nível absurdo de dificuldade.
O jogo de realidade virtual Torre de Provações correspondia exatamente a essa descrição. Depois que o jogo foi lançado, jogadores coreanos que tinham como hobby conquistar o jogo antes mesmo dos desenvolvedores, correram para terminar este jogo, jogavam obsessivamente, sacrificando sono e alimentação. No entanto, após 3 anos, as pessoas perceberam que a Torre de Provações era um jogo impossível de vencer. O guardião do portal era praticamente invencível. Uma região polar com temperatura de menos 60 graus, onde era possível morrer congelado em apenas 1 hora. Um labirinto longo de mais de 10.000 km². Isso não era entretenimento, mas tortura real. Os jogadores constantemente jogavam seus óculos VR no chão enquanto xingavam o jogo. Depois disso, o jogo foi à falência, ou melhor, quase à falência. Ainda havia um pequeno número de jogadores profissionais que ousavam desafiar esse maldito jogo impossível. Um jogador respirava pesadamente e o suor escorria pelo seu rosto. O 50º andar havia sido conquistado, e o sistema parabenizou o primeiro a completar a Torre de Provações. O jovem pressionou a mão contra o ferimento, não acreditando que isso era verdade. Jinyu estava apenas curioso. Diferente dos outros, o jovem completou a torre de uma maneira diferente. Ele pesquisava formas desconhecidas de conquistar a torre, e repetiu o processo inúmeras vezes até saber tudo de cor e ter certeza de que poderia alcançar o objetivo, e passou 11 anos nisso. O jogador olhou ao redor e admitiu que não esperava completar tudo até o último andar. Ele deveria pelo menos ter ligado a transmissão ao vivo. Abrindo a janela do sistema, o candidato murmurou que isso poderia ser enviado ao YouTube. Mesmo que este jogo fosse um fracasso, ainda conseguiria algumas visualizações. Então o rapaz olhou para uma notificação que chegou. Ele leu o agradecimento do desenvolvedor por ainda estar jogando este jogo e uma notificação de que haveria uma atualização de reinicialização em 12 horas. Jinyu sorriu ironicamente. A atualização foi inesperada e ele se perguntou de onde a empresa conseguiu dinheiro para fazer isso. Haviam encontrado um campo de petróleo em algum lugar no deserto? O jovem se sentou encostado nos escombros, murmurando que não conseguia entender. Este jogo não trazia lucro. Aparentemente, o desenvolvedor tinha algo planejado para fazer isso. Atualização de reinicialização ou outra coisa. O protagonista não ia mais jogar este jogo. Ele ia fazer a transmissão, que poderia ser chamada de sua fonte de renda pela última vez. O jogador não tinha família para o apoiar, mas ele já tinha 27 anos. Ele não podia continuar vivendo com um salário de $500 por mês. Ele também deveria avisar ao dono da academia que não iria mais malhar por um tempo. Olhando a janela, ele lembrou que antigamente as pessoas costumavam falar para ele virar um lutador profissional, mas agora dinheiro era mais importante do que lutar. A lua se ergueu sobre a casa do protagonista. O rapaz estava sorrindo lendo os comentários no chat, mas de repente seu rosto escureceu. Então ele anunciou aos seus inscritos que queria dizer algo a eles. Jinyu já havia aberto a boca para começar a falar, mas os inscritos começaram a falar no chat. Então, o jovem mentiu com um sorriso, dizendo que estava apenas criando uma atmosfera. O rapaz tomou um gole da bebida e decidiu que amanhã deveria anunciar oficialmente que estava se despedindo. Enquanto isso, o quarto estava ficando escuro. Garrafas de soju vazias permaneciam na mesa. O jogador estava deitado na cama. Ele segurou a cabeça, se lembrando de que precisava rapidamente enviar o vídeo da conclusão da Torre de Provações. O rapaz ligou o computador. No momento seguinte, seus olhos se arregalaram. Ele viu a notícia de última hora de que a Torre de Provações apareceu na vida real. O rosto de Kang Jinyu expressou incompreensão. Ele fez login. Imediatamente, ele se deparou com uma transmissão ao vivo de um usuário aleatório onde a torre realmente estava no meio de Seul. Algum cara disse que descobriu sobre isso porque seu amigo disse que era da Torre de Provações, jogo lançado há 11 anos. O cara mostrou o céu vermelho para a câmera e perguntou se os espectadores podiam acreditar nisso. O protagonista olhou para a tela com confusão. Ele não podia acreditar, porque aquele era o sinal que acontecia quando você inicia a Torre de Provações. De repente, uma janela de notificação apareceu bem na frente do rosto do jogador, assim como no jogo, que informava que a primeira etapa da atualização da nova versão da Torre de Provações estava completa. O próximo andar da torre deveria ser concluído em 90 dias. Cidadãos olhavam para aquela notificação em choque. A falha era fatal. A cadeira de computador do garoto caiu no chão.
Ele se levantou abruptamente quando viu a última notificação. Seu rosto estava cheio de pânico porque o sistema estava ameaçando exterminar a humanidade. A cadeira ainda estava deitada sob a mesa, e o nível de adaptabilidade e aceitação da realidade das pessoas estava aumentando incrivelmente. Jinyu olhou fixamente para frente, tenso. Decidindo que precisava esfriar a cabeça, ele vestiu a jaqueta, pensando que se a torre de provações realmente se tornou real, então agora não era hora de hesitar e perder tempo. O rapaz saiu correndo de casa, pensando que deveria se apressar até o lugar onde poderia conseguir aquele item. Seus dedos agarraram o corrimão e ele pulou pela escada enquanto pensava que o mundo poderia ser destruído, mas ele estava inexplicavelmente animado com essa situação. Havia uma multidão de pessoas no centro da cidade. Um homem estava perguntando em voz alta ao seu telefone qual era o trem mais rápido para Busan. Pessoas afirmavam que era impossível ficar na Coreia e a única maneira de sobreviver era ir para o exterior. Outras pessoas mostravam notícias de outros países, porque a torre havia aparecido lá também, e todos estavam se perguntando para onde ir. O protagonista passou correndo pela multidão enquanto as pessoas continuavam a discutir se deveriam deixar a capital agora mesmo. Logo o rapaz correu para o metrô. Ele parou na frente da escada rolante e pensou que agora não era hora de recuar. Ele precisava ir em frente. O rapaz desceu e pensou que, no servidor coreano, este lugar foi escolhido como um dos territórios fora da torre. Se você olhar ao redor, há apenas 40 deles, e este lugar era o mais próximo de todos. Logo, Kang Jinyu desceu até a estação central. Ele parou, vendo outras 10 pessoas. Quando o sistema informou que o jovem havia entrado na área do evento, o protagonista olhou pensativamente para os rostos dos estranhos. Todos que estavam aqui eram pessoas que jogaram o início da torre de provações. O rapaz passou pelos jogadores, notando que todos estavam apenas se observando e não havia mais nada a fazer. O número de itens que logo apareceriam aqui era limitado. Com sorte, haveria cerca de 5. Um homem se aproximou dele o chamando pelo nome. O homem que reconheceu Jinyu estava surpreso que alguém que não tinha feito nada além de jogar jogos o dia todo, se escondendo no canto do quarto, tinha ido até ali. Na frente do protagonista estava Lee Jong-soo. Ele era parceiro da Pafreeca TV, possuía 500 mil inscritos no YouTube e era um streamer bem popular. O jovem olhou para Lee Jong sombriamente, lembrou que ele era presidente da empresa da qual fazia parte e perguntou ao homem em voz alta se agora não era hora de uma das streams que ele tinha agendadas. Jong-soo apontou para os outros e respondeu que não havia tempo para streams nessa situação. O cara cutucou Jinyu com o cotovelo, perguntando a que andar ele havia chegado, porque ele tinha jogado este jogo tão diligentemente. Afinal, seria injusto esconder coisas de um colega com quem ele trabalhava na mesma empresa. Ele pediu para compartilhar para que pudesse aproveitar junto. O protagonista não respondeu, estava indignado que este canalha o chamasse de colega. Na empresa de Jong-soo, muitos streamers foram enganados devido a um contrato injusto. Quanto mais transmissões eles faziam, mais dinheiro eles perdiam. As vozes deles eram silenciadas pelos advogados da empresa. Como resultado, os colegas com quem Jinyu era próximo e com quem esteve desde o início, deixaram de fazer stream. Jong-soo colocou a mão no ombro de Jinyu e lembrou de que ele jogava muito bem. Sorrindo amplamente, o cara acrescentou que estava pronto para mudar os termos do contrato e os deixar melhores. Jinyu pensou para si mesmo que o mundo havia mudado. Depois disso, se virou para o canalha e o acertou bem no nariz com a cabeça, dizendo para Jong-soo não falar com ele como se fossem amigos. Dentes voaram para o chão. Lee Jong-soo pressionou a palma contra o nariz sangrando. Jinyu cerrou os punhos, sentindo como se sua alma estivesse mais leve. O rapaz olhou em direção ao centro da estação, já estava quase na hora dos itens aparecerem. Por mais alguns momentos, houve silêncio na estação, e então a água na fonte começou a borbulhar, cada vez mais alto até que um jato de água jorrou direto para cima. Uma enorme árvore cresceu no meio da fonte de concreto. Todos que estavam ali imediatamente a reconheceram. O protagonista sorriu e, enquanto todos os outros começaram a aceitar que isso não era um sonho, ele ficou feliz que sua memória estava correta. Logo, a árvore começou a produzir os frutos que todos estavam esperando. Esses frutos deliciosamente amadurecendo tinham um efeito que aumentava as estatísticas de agilidade, força e mana. Mas Jinyu imediatamente estreitou os olhos porque, apesar do fato de que isso era um bom item, havia apenas 4 frutos. Os jogadores se olharam tensos. Esta condição parecia cruel.
No momento seguinte, todos correram direto para a árvore, tentando ser os primeiros a colher o fruto. Eles empurraram e quase lutaram por eles. Um lenço ensanguentado caiu no chão. Johnson pressionou a palma contra o peito, oferecendo ao protagonista formar equipe e dividir o fruto pela metade para que fosse vantajoso para ambos. O jovem olhou para trás, para o canalha. Johnson gritava que ia perder o fruto por causa de Jinyu. Mas o jogador apenas se virou e mandou Johnson ficar quieto. Com um sorriso, ele disse que ainda não era a hora. As pessoas escalavam as raízes da árvore, empurrando umas às outras. Finalmente, alguém conseguiu colher um fruto e imediatamente o mordeu. O homem mostrou a todos o fruto cobiçado, que lhe trouxe 3 pontos de agilidade. Pessoas comuns nem sabiam da existência da fruta. Apenas pessoas que haviam jogado o jogo algumas vezes se concentraram totalmente atenção em pegar as frutas. Nesse momento, a árvore tremeu e todos que estavam pendurados nela caíram. Jinyu observou isso calmamente. Ele sorriu quando se lembrou de que apenas veteranos do jogo, como ele, desfrutavam de um espetáculo mais perverso e cruel. As raízes da árvore pareciam ganhar vida. A força de seus golpes esfarelou o chão de concreto. Um dos jogadores que caíram exclamou que, se você comer todos os frutos, a árvore se torna incrivelmente perigosa, mas ele esqueceu completamente disso. As pessoas imediatamente fugiram, enquanto o protagonista, ao contrário, foi direto para a árvore enquanto o pânico crescia ao seu redor, porque algumas pessoas morreram dezenas de vezes neste lugar. Mas o rapaz não se importava com esse pânico. Naquele momento, Johnson se levantou e estava prestes a sair quando ouviu Jinyu perguntar se ele realmente ia desistir. O canalha se virou abruptamente e rosnou que não queria morrer naquele lugar. Kang Jinyu expressou arrependimento porque a verdadeira recompensa do evento só poderia ser recebida quando todos os frutos fossem comidos. Johnson perguntou com curiosidade se aquilo era verdade. O homem começou a se perguntar por que Jinyu não tinha ido atrás das frutas. Agora ele percebeu a razão pela qual ele não demonstrou interesse nos frutos. E com um sorriso, o canalha decidiu que, mesmo sem saber de mais nada, aquilo definitivamente era uma boa oportunidade. Ele colocou as mãos nos bolsos e perguntou se o que Jinyu estivesse falando era verdade, o que ele sugeria fazer. Com um olhar determinado, Jinyu disse que eles precisavam entrar lá dentro. O jovem apontou o dedo para a árvore e explicou que, se eles se ficarem juntos um do outro, se tornariam um alvo fácil. Então, eles tinham que avançar de lados opostos ao mesmo tempo. O homem olhou atentamente para a árvore e percebeu que o Jinyu estava sugerindo distrair a atenção da árvore, e ele confirmou. Os rapazes se prepararam para começar e o protagonista avisou Johnson para ter em mente que, se mesmo um deles começasse a hesitar, seria o fim. Johnson falou para ele não se preocupar porque também jogou bastante esse jogo no passado. Jinyu correu para frente falando para eles começarem. O canalha correu logo atrás dele. As raízes da árvore começaram a se mover novamente. Jinyu desviou do golpe da raiz. E olhando para o lado, ele verificou Johnson, mas ele parou atrás dele e gritou que ninguém confiaria nele. E cerrando os dentes, ele declarou que o próprio Jinyu se tornaria sua isca. Naquele momento, o protagonista desviou de outro golpe. Depois disso, ele sorriu e pensou que foi um alívio que o caráter do arrogante não tivesse mudado. As raízes continuavam a atacar e Jinyu desviou do golpe novamente, e essa mesma raiz voou direto para Johnson, que estava parado atrás dele, que ironicamente se tornou a isca, já que estava mais longe. Suas pernas foram pegas pelas vinhas e subiram prendendo todo o seu corpo. Ele tentou se libertar, mas elas só o apertaram mais, mas o protagonista continuou seguindo em frente sem olhar para trás. Com o desespero em seus olhos, o homem implorou por ajuda, mas Jinyu apenas sorriu e perguntou por que ele deveria ajudar alguém como ele. Se ele quisesse, ele poderia pedir ajuda aos advogados da empresa. Johnson estava sendo engolido pelas raízes, em choque e com os olhos lacrimejando. Lágrimas rolaram pelas bochechas dele enquanto ele gritava que não queria morrer assim, mas sua voz foi cortada quando as raízes se fecharam e sangue esguichou em todas as direções. Jinyu manteve os olhos na árvore, desejando boa viagem ao lixo morto. O rapaz se concentrou na árvore. As raízes agora estavam completamente focadas nele. Mas o protagonista já havia visualizado os movimentos de todas as raízes com uma precisão de saber até os graus que elas vinham. Se inclinando para trás, ele pensou que não era tão difícil. Naquele momento, duas vinhas colidiram uma com a outra.
O impacto jogou as raízes direto para seu tronco, que se rachou com o impacto. E finalmente, o núcleo da árvore apareceu. O coração de madeira batia bem no centro do manguezal. O rapaz sorriu. Era exatamente a mesma coisa que experimentou no jogo. Encontrar os ângulos exatos dos ataques e manipular permitiu que ele conseguisse perfurar a árvore. Um pedaço quebrado da raiz estava no chão e ele o pegou. O rapaz apertou a arma improvisada e disse à árvore que seria mais fácil entregar a orbe para ele sem causar problemas um para o outro. Jinyu sabia que aquele era um monstro de evento e por isso não lhe daria experiência. O máximo que ele poderia fazer era te dar um lugar no Hall da Fama. As raízes se levantaram no ar e voaram em direção ao rapaz. O protagonista assumiu uma postura de luta quando o sistema informou que o monstro estava usando a habilidade de videira sugadora de sangue. Mesmo que fosse um jogador experiente, seria difícil para ele desviar de tudo. No entanto, ele não tirou os olhos do monstro, pegou a arma improvisada e começou a repelir as vinhas voadoras. Embora uma delas ainda deixasse um arranhão na bochecha do rapaz, e a força de seus golpes esfarelassem o chão, Jinyu continuou avançando, sabendo que ele poderia redirecionar a trajetória dos ataques o quanto quisesse. Os galhos começaram a se reunir em uma raiz grossa. O ataque caiu sobre o jovem, mas ele não ia ficar assustado ou preocupado. Até mesmo esse ataque foi confiantemente repelido. O protagonista avançou direto por baixo das raízes voadoras. Elas se chocaram contra o chão, ficando presas nos pedaços de pedra. O rapaz parou bruscamente. Ele sorriu triunfantemente, levantando sua arma para cima. Para ele, fazer tudo isso era possível porque já havia passado por isso inúmeras vezes antes. Os galhos continuaram a atacá-lo. Olhando para frente, o rapaz percebeu que estava quase lá. Os galhos da árvore começaram a se balançar novamente. Muitas borboletas brilhantes apareceram. Jinyu, levantando a cabeça, percebeu que essas eram as terríveis borboletas do sono. O rapaz imediatamente cobriu o nariz com o braço. Lutando contra os galhos e as borboletas, o protagonista se lembrou de que essas borboletas liberam pólen do sono como mecanismo de defesa. Era fácil ser pego se não se protegesse imediatamente para não respirar o pó. O rapaz, se virando, pensou que o método de defesa era simples, ele só precisava prender a respiração. Ele disparou em direção ao buraco na árvore. O núcleo do monstro apareceu. O rapaz o atacou com toda a sua força. Os galhos começaram a balançar com velocidade ainda maior. Ele imediatamente abriu a palma da mão e começou a empurrar a estaca de madeira cada vez mais fundo no núcleo. Uma luz brilhante emanou daquele lugar. Seus olhos estavam brilhando intensamente naquele momento. A árvore começou a erguer suas raízes em direção a ele. Uma energia escura começou a emanar da folhagem. O tronco da árvore se dividiu ao meio e depois uma mensagem apareceu dizendo que ele foi o primeiro a derrotar a árvore manguezal da ganância. Kang Jinyu observou aquilo em silêncio. Levantando a cabeça, o rapaz pensou que não acreditava que aquela quantidade gigantesca de horas pesquisando padrões o ajudaria com isso. Ele estava se sentindo grato por tudo o que tinha feito até aquele momento. E, imediatamente após isso, uma mensagem apareceu dizendo que dentro de 24 horas as conquistas dele seriam gravadas no Hall da Fama. Outra janela do sistema apareceu na frente de seu rosto pedindo para digitar seu nome. E então o rapaz percebeu que continuava o mesmo sistema de merda que obriga a dar informações pessoais para entrar no Hall da Fama. A mensagem ainda estava na frente dele. O rapaz disse que não haveria nome, já que ele queria permanecer anônimo. Olhando para o lado, ele pensou que se recusava a divulgar suas informações pessoais, porque atrairia todo tipo de atenção se descobrissem que ele era um veterano no jogo. Outra mensagem apareceu dizendo que seu rosto seria escondido por um mosaico e sua voz seria refeita. E então o protagonista observou que, aparentemente, o anonimato completo não estava disponível no sistema, mas não tinha muito que ele pudesse fazer. O rapaz, estendendo a mão para o tronco, voltou para o que era mais importante agora. Com sua mão dentro do tronco ele procurava o que tanto lutou para conseguir. Um sorriso imediatamente apareceu em seu rosto. Uma certa coisa apareceu em sua palma. Jinyu, apertando em sua mão, percebeu que finalmente tinha conseguido o que buscava. Uma mensagem apareceu dizendo que a orbe da árvore havia sido obtida. A fruta pela qual todos lutaram apareceu na sua mente e o rapaz se lembrou de que, se cada fruto da árvore aumenta força, agilidade ou magia em 3 pontos, a orbe da árvore dava o equivalente a 12 pontos de atributos,
e considerando que 3 pontos são dados ao ganhar um nível, então com o núcleo, isso era o mesmo que subir 4 níveis. Olhando para a orbe, o rapaz percebeu que nem podia acreditar em seus olhos, porque não existia um item com custo-eficiência tão alto quanto aquele, mesmo em todos os 50 andares. Imediatamente o rapaz jogou a orbe em sua boca e engoliu. Uma energia brilhante começou a emanar de seu peito e então ele abriu os olhos. Abrindo a janela de status, ele decidiu ver se a orbe foi absorvida com sucesso. O protagonista, olhando para sua janela, viu seus atributos e percebeu que estava no nível 1 com 12 pontos de atributos. Não havia ninguém no nível 1 mais forte do que ele. Uma hora depois, uma aba com um vídeo apareceu, cujo título era Primeiro Manguezal da Ganância concluído. Uma mensagem do sistema apareceu dizendo que o vídeo seria publicado em 10 minutos. Os comentários explodiram. Pessoas apareceram escrevendo no telefone e teclado, e tirando alguns comentários no início dizendo que era mentira, todos tinham certeza de que essa notícia era absurda. Pensavam que era sorte ou roubo. Mas assim que o vídeo foi publicado e as imagens da batalha do protagonista com a árvore apareceram, as reações duvidosas sumiram. O olhar do rapaz foi direcionado para baixo. Seu olhar estava direcionado diretamente para os comentários das pessoas que queriam lhe oferecer contratos de parceria. O rapaz olhando para seu telefone se questionou se sua luta foi realmente tão incrível. Era claro que derrotar o Manguezal da Ganância sendo nível 1 não era nada fácil, mas para ele não parecia tão impressionante assim. O rapaz, jogando a cabeça para trás, percebeu que era entendível essa reação porque a maioria das pessoas não alcançaram os níveis intermediários e finais da torre. Ele sempre se esquecia disso e que não podia julgar as habilidades de outras pessoas usando seus próprios padrões. Seu olhar foi direcionado para o monitor. Olhando para a câmera, o jogador se lembrou de que viveu uma vida dura durante a qual mal conseguia ganhar nem mesmo para sua própria vida, muitas vezes até atrasava o aluguel. Se lembrando da comida na mesa, o rapaz também percebeu que houve momentos em que, economizando dinheiro para comida para Muka, ele tinha que ficar com fome por vários dias. Ele também se lembrou de como comia essa comida e percebeu que, se lhe tivessem oferecido todo esse dinheiro um dia atrás, ele teria concordado sem pensar 2 vezes. Mas agora, se lembrando de como derrotou a árvore, ele percebeu que mesmo que lhe oferecessem 1 ou 10 bilhões de wons, ele ainda não compartilharia as informações que tinha. Várias imagens de sua última batalha apareceram e o protagonista percebeu que a principal coisa agora era a monopolização da informação. Pegando o telefone em suas mãos, o rapaz começou a pensar sobre o próximo destino. A torre apareceu e o rapaz se lembrou de que, enquanto estava ocupado jogando, a mana fluindo da torre de teste se espalhou por toda Seul. Mas, embora isso não tivesse um efeito significativo, algo definitivamente poderia mudar. Imaginando uma certa arma, o protagonista sabia que agora as relíquias que estavam fora da torre se tornaram artefatos sagrados. Esta lâmina apareceu em sua imaginação e ele percebeu que eram falsos, pois os artefatos reais das lendas estavam dentro da torre, mas mesmo assim eram réplicas poderosas. Olhando para seu telefone, o rapaz sabia que o lugar onde ele tinha a oportunidade de obter mais réplicas não estava longe daqui. Um certo edifício apareceu. Era o Museu Nacional da Coreia. Tendo imaginado várias relíquias, o rapaz sabia que este era um lugar onde muitas dessas coisas eram armazenadas e era como uma espécie de armazém de tesouros. Franzindo a testa, ele percebeu que não era o único mirando nelas. Porque, ao contrário do Manguezal da Ganância que apareceu em 7 lugares diferentes em Seul, havia apenas um Museu Nacional da Coreia, e muitas pessoas de todas as áreas definitivamente se reuniriam para pegar os artefatos. Algumas pessoas apareceram em sua mente. Entre eles definitivamente haveria veteranos. Sua mão já estava na maçaneta da porta. Abrindo, o rapaz percebeu que este lugar estava muito mais silencioso do que o esperado e se questionou se ninguém tinha chegado ainda. Seus olhos de repente se abriram em surpresa. A cabeça de alguém apareceu na frente dele. Olhando para o cadáver, o jovem percebeu que alguém conseguiu chegar primeiro. E aí, o que achou da história? Deixa nos comentários suas dicas ou qual obra você quer que eu traga. Quem sabe a próxima escolha não é a sua.